Boa tarde, sejam bem-vindos a esta sessão do Fórum de Monitoria do Orçamento sobre a recuperação de ativos no contexto do combate à corrupção em Angola, país irmão do Atlântico, e suas implicações para Moçambique, que é o país irmão de Angola, o irmão do Índico, aqui das águas leves e quentes do Oceano Índico. Sejam todos bem-vindos a esta sessão de hoje. Contamos com uma riquíssima plateia e contamos com um painel bastante experiente, riquíssimo também. Eu tenho a tarefa de fazer a moderação, a facilitação deste tema. O nosso orador principal é o Dr. Macedo, figura bastante conhecida que dispensa a apresentação tanto no Atlântico como no Índico, mas é importante dizer que o Dr. Macedo professor de Ciência Política e Direito Constitucional em Luanda, doutorando na África do Sul, trabalho muito bom, experiência bastante larga nesta área de combate à corrupção, um ativista acérrimo nestas lides e particularmente no que toca à recuperação de ativos. Muitas pessoas perguntam, mas qual é a ligação entre Moçambique e Angola no que diz respeito à recuperação de ativos? Por que estruturar um tema desta maneira, dizer recuperação de ativos em Angola e suas implicações para Moçambique? São países irmãos, são países banhados por dois oceanos, águas geladas do Atlântico e quentes do Índico, mas partilham muitas coisas. Somos dois países falantes de português nesta região, com estreitas ligações entre o MPLA e a Frelimo, os movimentos de libertação, os governos de hoje, os partidos monopolistas, eu chamaria, alguns diria que conceptualmente são dominantes, mas são mais monopolísticos do que propriamente dominantes, a olhar pelas condições em que exercem o poder e mantêm esse mesmo poder. Mas no que toca ao tema em questão, em primeiro lugar, o contexto de estruturação da economia política em Angola e as dinâmicas da corrupção tiveram influência na maneira como em Moçambique se estruturou a economia política da governação e a dinâmica da corrupção em Moçambique. A forma como as elites de Moçambique estruturaram e se apropriaram dos proveitos da corrupção tem muito a ver com a maneira como o MPLA também, que é pioneiro no que diz respeito à exploração de recursos naturais. Mas também há ligações elite-elite, por exemplo, houve dinâmicas muito importantes à volta da estruturação da Sonangol, na maneira como o Estado moçambicano ou as elites aqui em Moçambique procuraram estruturar a nossa empresa nacional de hidrocarbonetos, particularmente no que toca ao aspecto da NH Logistics, que aprendeu muito da Sonangol no que diz respeito à componente de logistics. E, se recordarem, o presidente João Lourenço, muito antes das eleições em Angola, ele veio a Moçambique, um dos primeiros países para onde foi, entanto que candidato do MPLA para a liderança de Angola, foi Moçambique que ele veio. E há ligações muito importantes a esse nível. Por isso nos interessa muito que
as dinâmicas que estejam a acontecer em Angola, tanto do ponto de vista da maneira como no passado a corrupção foi estruturada e na maneira como a liderança do presidente João Lourenço tem se centrado na questão do combate à corrupção. Também aqui em Moçambique, o nosso presidente Filipe Jacinto Nyusi estruturou o seu discurso no primeiro mandato em torno do combate à corrupção. Ele entrou com um discurso, não propriamente num cartaz de combate à corrupção, mas pegou esse assunto ao longo do tempo quando se deparou com a questão das dívidas ocultas. Os irmãos angolanos podem não saber e também podem não achar muito significativo o valor, mas aquilo que afunda Moçambique hoje é uma dívida ilegal de 2 mil milhões de dólares que o governo do presidente Guebuza foi buscar à margem da Constituição, foi buscar essa dívida que é para nós uma dívida orientada claramente para a corrupção, onde as elites se distribuíram e que hoje está a afundar o país. E uma das componentes muito importantes em relação a isso é a recuperação de ativos. A recuperação de ativos. E do lado do Atlântico, do país irmão Angola, nos parece que o presidente João Lourenço tem estado a liderar esta questão de recuperação de ativos. Então, nós, os moçambicanos, queremos aprender dos angolanos, queremos saber em que nível está essa luta da presidência angolana da recuperação de ativos. Queremos que esse processo inspire o processo político aqui em Moçambique para a recuperação de ativos. Queremos, como sociedade, aprender, sob o ponto de vista metodológico, como estão a fazer isso, mas queremos entender também quais são os incentivos à volta da liderança para essa luta para a recuperação de ativos, bastante necessários para a sociedade e para o povo moçambicano. É dentro deste contexto que nós convidamos o Dr. Macedo para estar aqui conosco, para partilhar a experiência angolana, para aprendermos dela, para nos inspirarmos nela, porque aqui nós, em Moçambique, o povo moçambicano precisa sim que se vá buscar os ativos, daqueles que dilapidaram o país para proveito próprio, utilizaram o seu poder para endividar o país de uma maneira ilegal e terem proveito disso. Não vou demorar. Passo a convidar o Dr. Macedo para fazer-nos a sua apresentação. Ele há pouco tempo tinha um problema técnico, mas pensamos que já está resolvido. E vou convidar o Dr. Macedo, mas antes dizer que aqui temos uma tradução, uma interpretação simultânea de português para inglês e inglês para português. Portanto, sintam-se à vontade para falar na língua em que mais se sentem confortáveis, tanto nas perguntas como também na seleção do modo em que fazem a escuta. Minhas senhoras, meus senhores, sem demora, passo a convidar o Dr. Macedo. Dr. Macedo, por favor. Boa tarde. Alô? Boa tarde, boa tarde. Estão a ouvir-me? Posso falar? Perfeitamente, perfeitamente. Ora bem, antes de tudo mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês me concedem de apresentar a minha visão sobre o processo de combate à corrupção, que tem como objetivo a recuperação dos ativos do Estado que foram ilicitamente apropriados ou transferidos para pessoas de carne e osso. Ora bem, aquilo que me foi pedido é para fazer uma abordagem panorâmica do combate à corrupção em Angola, depois tratar também da questão da recuperação de ativos e, por fim, tecer algumas considerações que eu penso que não estarei nas melhores condições de fazer sobre as implicações em Moçambique. Todavia, eu vou apresentar a minha perspectiva, a minha visão, a minha leitura do processo de combate à corrupção em Angola. E quanto ao processo de combate à corrupção em Angola, eu gostaria de dizer que
Do ponto de vista do partido que está no poder, do partido-Estado, a concretização do combate à corrupção tem acontecido ou começou depois de a sociedade civil ter tomado a iniciativa há várias décadas, confrontada apenas com as boas intenções do MPLA sob liderança do presidente José Eduardo dos Santos. Do ponto de vista do partido-Estado, as coisas mudaram a partir do momento em que o MPLA decidiu escolher como um dos tópicos da campanha eleitoral a apresentar ao povo angolano a corrupção como uma das suas medidas, como uma das suas metas, como um dos elementos do seu programa. E depois da campanha eleitoral, o presidente João Lourenço começou então aquilo que se pode chamar o início da concretização pelo Estado do combate à corrupção. Eu gostaria de dizer que nós, em Angola, temos todo um quadro legal propício ao combate à corrupção, a começar pela Constituição da República de Angola. A Constituição da República de Angola, no artigo 12º, consagra o princípio constitucional do combate à corrupção. Isto significa que todos os órgãos do Estado, todos os poderes, os 3 poderes do Estado, devem participar do combate contra a corrupção. O Legislativo tem a obrigação de fazer as leis, tipificando, definindo os crimes. O Executivo tem a obrigação de criar as condições materiais por via do Orçamento Geral do Estado, mas também tem a tutela da Polícia de Investigação Criminal, da Inspeção Geral do Estado e, por outro lado, o Presidente da República também tem um certo poder sobre o Procurador-Geral da República quando este está nas vestes de representante do Estado. Quando o Procurador-Geral da República está nas vestes de representante do Estado, o Presidente da República, segundo a lei orgânica da Procuradoria-Geral da República, está obrigado a seguir as orientações do Presidente da República. Por outro lado, Angola aderiu à Convenção das Nações Unidas da luta contra a corrupção, também a Convenção Africana, a Convenção da União Africana sobre a prevenção e o combate à corrupção, e do meu ponto de vista nós temos as condições legislativas suficientes para que o combate à corrupção se efetive. Todavia, do meu ponto de vista, nós não nos devemos esquecer que o combate à corrupção em Angola acontece num contexto de um Estado autoritário. Para mim, o Estado angolano não é um Estado democrático de direito, é formalmente, em alguns aspectos, na Constituição, mas mesmo assim eu considero que a nossa Constituição é autoritária porque contém algumas disposições que, em determinadas circunstâncias, permitem a que o titular do Poder Executivo exerça o poder sem freios. Por outro lado, do ponto de vista da prática, mesmo que se admita que a Constituição da República de Angola é uma Constituição democrática, do ponto de vista da prática, nós temos um regime que não respeita a Constituição e que é, sem dúvidas, um regime autoritário. É um regime autoritário e, dessa maneira, exerce o poder político. Ora bem, sendo um regime autoritário, eu vou passar em revista a percepção que eu tenho do desempenho do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo, do Procurador-Geral da República, da Assembleia Nacional e dos tribunais em Angola, e também falar um bocado sobre a percepção que existe da parte de alguns setores da sociedade civil e também da oposição em relação ao que é de facto o combate, ou está a ser o combate contra a corrupção em Angola. Do ponto de vista do poder, o Presidente da República de Angola
tem efetivamente um grande poder para influenciar o combate contra a corrupção. O Presidente da República é o líder da maioria parlamentar e, portanto, pode influenciar o Parlamento em relação ao aperfeiçoamento das leis que já existam, podem também influenciar o Parlamento no sentido de, por ele ser o líder do partido, no plano informal, ele orienta o líder da bancada parlamentar e nas reuniões do Comitê Central ou do Biro Político, o Presidente da República, em princípio, conseguirá o apoio para que, querendo, os parlamentares participem de forma capaz e consentânea com os ditames do Estado de Direito no combate à corrupção. O Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, repetindo, tutela a Polícia de Investigação Criminal, que entre nós se chama SIC. O Presidente da República tutela também a Inspeção Geral do Estado, da Administração do Estado, que é um órgão que tem tido um papel também ativo no combate à corrupção. Conforme já disse, o Presidente da República também tem capacidade de influenciar o Procurador-Geral da República. Todavia, aquilo a que nós assistimos, do meu ponto de vista, e são sinais preocupantes da parte do Presidente da República, são algumas decisões, algumas posturas que demonstram falta, do meu ponto de vista, de coerência e de seriedade da parte do Presidente da República. Passo a elencar alguns casos. O caso do Sr. Edeltrudes Costa. Pouco depois do início da sua presidência, houve um caso de um senhor que se chama Panzo, que trabalhava, salvo erro, na presidência da República, que foi sujeito à abertura esteve sujeito à abertura de um processo de inquérito na Suíça, e nesse quadro o Presidente da República exonerou, tão pronto quanto a opinião pública nacional e internacional ficaram a saber desse facto. Ora bem, a TVI de Portugal fez uma peça jornalística no quadro do jornalismo de investigação e tornou público o envolvimento do Sr. Edeltrudes Costa. O Presidente da República mantém-no a exercer as funções de chefe do seu gabinete. Isto é um mau sinal, porque, de certa maneira, o Procurador-Geral da República, por hipótese, penso eu, que provavelmente não terá um sinal positivo no sentido de avançar com a investigação. Mesmo assim, o Procurador-Geral da República está obrigado a agir de forma independente. Todavia, há alguns sinais preocupantes, porque se nós prestarmos atenção à maneira como o processo de investigação da senhora Isabel dos Santos ocorreu também de maneira sinuosa. Numa primeira fase, o Procurador-Geral da República de Angola não avançou e, numa entrevista à televisão pública de Angola, disse que não existiam queixas nem nenhum processo de investigação em marcha contra a senhora Isabel dos Santos. Só mais tarde é que, de facto, a Procuradoria-Geral da República mudou a sua postura, Procurador-Geral da República, e, entretanto, foram intentados processos contra a senhora Isabel dos Santos. Isto é um sinal, este sinal da manutenção do senhor Edeltrudes Costa é um primeiro sinal muito preocupante da parte do senhor Presidente da República de Angola. Mas há outros sinais, um dos quais, mais preocupante ainda, que tem a ver com a iniciativa do senhor Presidente da República de promover uma revisão da Constituição. Fez uma proposta, e a proposta que o Presidente da República faz em relação ao Poder Judicial é um atentado ao Estado Democrático de Direito, porque visa retirar poder a cada juiz e, de certa maneira, ter uma organização judicial em que o Conselho Superior da Magistratura Judicial e o Tribunal Supremo teriam
um poder excessivo, incompreensível no quadro do Estado de Direito, de controlar os juízes. E isto é perigoso e põe em causa, de uma maneira geral, o funcionamento do Estado Democrático de Direito, mas também dificultaria, de certa maneira, o combate à corrupção, porque cada juiz, quando tivesse um processo com um coletivo de juízes, pensaria duas vezes e poderia ser orientado no sentido de tomar esta ou aquela direção em termos da sua ação, em termos da sua capacidade de decisão. E isto é tanto mais grave quando se trata do Presidente da República, e o Presidente da República foi a pessoa que assumiu, de facto, que o combate à corrupção devia ter início e deveria prosseguir independentemente das pessoas que sejam visadas. Para além destes dois sinais preocupantes da parte do Presidente da República, nós também temos um terceiro sinal preocupante, porque o Presidente da República promoveu ao grau de brigadeiro o atual Presidente do Tribunal Supremo de Angola e, ao mesmo tempo, o Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Este sinal é preocupante porque esta promoção feita pelo Sr. Presidente da República acontece num contexto em que o Presidente do Tribunal Supremo, o venerando juiz Joel Leonardo, tem queixas na Procuradoria-Geral da República por violação gritante da Constituição e da lei. O senhor venerando juiz presidente do Tribunal Supremo, ao arrepio da Constituição e da lei, anulou a decisão judicial do Tribunal de Comarca de Benguela, o que constitui um grave atentado ao Estado de Direito. A questão que se coloca é, perante decisões dos tribunais que desagradem o senhor venerando juiz presidente do Tribunal Supremo, este magistrado poderá voltar a repetir esta grave violação da Constituição e da lei, anulando uma sentença dos tribunais inferiores sem ser competente para o efeito. As violações que o presidente do Tribunal Supremo tem praticado continuam de forma impune. A última denúncia que foi feita em relação ao juiz presidente do Tribunal Supremo foi ou é um caso de nepotismo, sem competência para o efeito, porque essa competência está atribuída ao Conselho Superior da Magistratura Judicial. O senhor venerando juiz presidente do Tribunal Supremo de Angola seleciona uma filha que é juíza para participar de uma formação em Portugal. Houve denúncia por parte da Associação de Juízes de Angola, foi intentado um procedimento cautelar e o procedimento cautelar não avança, são feitas denúncias reiteradas e o senhor presidente do Tribunal Supremo de Angola mantém-se em funções. E já no decurso de denúncias anteriores, o senhor Presidente da República ainda o premiou. O senhor Presidente da República premiou um agente público sob forte suspeita, porque há prova documental. O senhor venerando juiz presidente do Tribunal Supremo de Angola violou a Constituição e a lei, e há prova que é pública e notória, porque foi através de um despacho enquanto presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial que circulou nas redes sociais aqui em Angola e que é público e que toda a gente viu e que não foi desmentido. Portanto, apresentei alguns sinais que não nos parecem os mais consentâneos com a postura de um presidente que queira de facto ser sério, ser visto, ser entendido, ser percebido como um agente público que contribui de forma imparcial para o combate contra a corrupção. Depois do Presidente da República, eu passaria à Assembleia Nacional.
A Assembleia Nacional tem rejeitado de forma sistemática pedidos de constituição de comissões parlamentares de inquérito, por exemplo, a Sonangol, ao BPC, que é um banco cá em Angola, e a outras instituições públicas, e tem negado, a maioria parlamentar do MPLA tem negado o exercício dessa competência do Parlamento, socorrendo-se de uma decisão do Tribunal Constitucional de Angola, que, ao arrepio da letra da Constituição, retirou do Parlamento angolano essa competência. E digo mais uma vez e repito, o Presidente da República também tem responsabilidade sobre essa matéria, porque no discurso inaugural da sua presidência, o Presidente da República disse que o Parlamento deveria ter um papel mais interventivo e fiscalizar as ações do Executivo. O que é facto é que, ao longo da sua presidência, só agora, no quadro da revisão da Constituição por ele proposta, é que nós teremos uma situação de promoção que, do meu ponto de vista, não é necessário, porque bastará ler a letra da Constituição. O Tribunal Constitucional andou mal nessa decisão, mas o Presidente da República só agora é que vem cosmeticamente, porque propõe uma alteração na Constituição que supostamente vem clarificar um poder que é tradicionalmente atribuído ao Parlamento. Portanto, o nosso Parlamento também não tem tido uma postura, um comportamento institucional de um amigo, de um verdadeiro amigo do combate à corrupção. Por outro lado, há também a atuação da Procuradoria-Geral da República de Angola. A Procuradoria-Geral da República de Angola, do meu ponto de vista, não tem tido também um papel inequivocamente conforme com as leis, o princípio da imparcialidade. A Procuradoria-Geral da República parece, repito, parece na minha leitura, que está muito dependente dos sinais do poder político. Por exemplo, foram apresentados vários pedidos ao Procurador-Geral da República de Angola para proceder à investigação, para abrir inquéritos, para apurar fortes indícios que existem de corrupção de alguns agentes públicos. Por exemplo, o senhor Manuel Vicente, o senhor Copelipa, o senhor Dino, os dois últimos generais, mas também de outros agentes públicos, do atual presidente da Assembleia Nacional, o senhor Fernando Dias da Piedade, só para citar alguns. E o que é facto é que o senhor Procurador-Geral da República não abriu esses inquéritos, mas há mais inquéritos. Nota-se na postura do senhor Procurador-Geral da República e da Procuradoria-Geral da República em geral, uma postura e uma política de dois pesos e duas medidas. E é sob muita pressão que lá se vão abrindo alguns inquéritos para averiguar fortes indícios da prática de corrupção. E isto é mau. Isto é mau e significa que a Procuradoria não terá efetivamente capacidade ou vontade de agir de forma autónoma. Por exemplo, em relação à empresa que se chama Trafigura, de que são sócios o senhor Manuel Vicente, o senhor Dino e Copelipa, o que se passa é que até agora não tenho conhecimento, depois de reiteradas denúncias e cartas ao senhor Procurador-Geral da República, da abertura de um inquérito para promover a investigação dessa empresa que está ligada ao petróleo, e foram feitas denúncias logo nos 100 primeiros dias do consulado do senhor Presidente da República. Quando essa denúncia foi tornada pública, a Procuradoria-Geral da República disse que ia pedir o áudio do debate radiofónico
que teve lugar na MFM, cá em Luanda, mas a verdade é que, entretanto, passados alguns anos, a investigação não é aberta, o processo de investigação não anda. E isto é efetivamente negativo e denunciador, repito, de uma política de 2 pesos e 2 medidas. Todavia, nós constatamos que a Procuradoria-Geral da República de Angola, é factual, tem promovido inúmeros processos contra administradores municipais, alguns gestores de empresas públicas e até governadores provinciais. Processos de investigação e subsequentemente, os processos são introduzidos em tribunal e já houve a condenação de vários agentes públicos. A Procuradoria-Geral da República e algumas pessoas cá em Angola falam de milhares de processos instaurados. Todavia, aquilo que me preocupa e parte da sociedade civil e também da oposição é que trata-se de agentes públicos de escalão médio ou de baixo escalão. Os agentes públicos ou membros do partido Estado, de quem se suspeita, da prática dos crimes genericamente designados por crimes de corrupção, aí o país está a andar muito devagar, mas muito devagar mesmo. E, repetindo, há vários pedidos de investigação e esses pedidos não acontecem. Isto também é problemático no quadro do combate à corrupção, porque prestemos atenção a um pormenor. A corrupção em Angola decorre da institucionalização de uma estratégia da cúpula do MPLA. A cúpula do MPLA, em determinado momento histórico, sobretudo naquela fase da transição da ditadura do proletariado para a democracia liberal, decidiu que era necessário, e também da transição de uma economia controlada pelo Estado para uma economia do mercado, o MPLA entendeu que era estratégico criar uma burguesia nacional. No quadro desta estratégia, sob capa, sob argumentação, sob justificação da inevitabilidade do princípio da acumulação primitiva de capital, quer dizer, não haveria outra forma de promover uma burguesia sem a acumulação primitiva de capital, o MPLA avançou com essa política e os principais beneficiários, os primeiros e principais beneficiários dessa estratégia são membros da cúpula do MPLA, do Biro Político, do Comitê Central do MPLA, alguns dos quais, ao mesmo tempo, são agentes públicos. E nós temos um casamento, não é, entre a elite pública, a elite, aqueles que são poder político, que exercem poder político, e aqueles que também detêm o poder econômico. Isto é pernicioso. Isto constitui um grande problema para a afirmação do Estado democrático de direito. É contra a ideia do Estado de direito. É mesmo no quadro do Estado democrático de direito uma situação inconstitucional. Não podemos ter, ao mesmo tempo, as mesmas pessoas, uma acumulando quer poder político, quer poder econômico. Em algumas circunstâncias, os políticos são também empresários e, de facto, são a elite econômica por interpostas pessoas por testas de ferro. E isto também é grave. Quanto aos tribunais, sem prejuízo de milhares de juízes e juízas capazes e que tenham exercido o poder judicial com honestidade e competência, o que é facto é que parece que sempre houve e continua a haver uma estratégia do poder político controlar o poder judicial por via da seleção, da nomeação
dos presidentes dos tribunais superiores e, no caso dos tribunais comuns, da Judicatura Comum, Tribunal Supremo, Tribunal da Relação, tribunais de comarca, é através do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que fica agora claro com o passo que o Sr. Presidente da República deu de tentar matar o poder de cada juiz, criando, no fundo, uma situação institucional em que os juízes dos tribunais, da jurisdição comum, abaixo do Tribunal Constitucional, não deixariam de ser verdadeiros titulares de um órgão de soberania e com independência e autonomia, e passariam a ter uma espécie de vínculo administrativo e sujeitos à disciplina do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Isto é perigoso para a afirmação do Estado democrático em geral e para o combate à corrupção. E dizia eu que até bem pouco tempo intuía-se que o poder político tinha essa intenção e sentíamos, de certa maneira, os efeitos por denúncia de alguns juízes, por denúncia dos comportamentos erráticos do Tribunal Supremo quanto a decisões até do próprio Tribunal Constitucional, que era assim, quer dizer, as pessoas que eram selecionadas para exercer os cargos de presidente dos tribunais superiores têm sido pessoas que muito provavelmente de quem o poder político espera a lealdade e a obrigação de controlar o resto dos magistrados. E dizia eu que as coisas ficaram um pouco mais claras com esta postura do Presidente da República em promover a revisão de normas da Constituição da República de Angola, atinentes à organização do Poder Judicial, que mais não seriam, de facto, do que a morte, a destruição do Poder Judicial em Angola. Pediu-se-me também para fazer umas breves considerações ao caso de Isabel dos Santos. A senhora Isabel dos Santos tornou-se um caso mediático. O combate à corrupção, concretamente em relação às suspeitas que existem das práticas de corrupção da senhora Isabel dos Santos, de ter, por ser uma pessoa exposta, por ser filha de um ex-presidente da República, ter sido favorecida, ter recebido ativos do Estado em dinheiro para constituir empresas, na condição de empresária, foi nomeada por seu pai, que praticou nepotismo, para uma administradora da Sonangol. Todo este quadro da senhora Isabel, e provavelmente pelos montantes que diretamente recebeu do Estado, segundo as denúncias da Procuradoria-Geral da República, e dos procedimentos cautelares intentados cá em Angola e em Portugal, tornou-se um caso mediático. Mas eu gostaria de dizer aos nossos amigos moçambicanos que a corrupção em Angola não pode cingir-se, limitar-se à senhora Isabel dos Santos. Aquilo que a sociedade civil angolana tem defendido é o princípio da universalidade e da igualdade do tratamento para todas aquelas pessoas que sejam suspeitas da prática de atos de corrupção, tenham sido favorecidas pelo Estado, pelo Partido Estado, e que as quais devam estar sujeitas a processo de investigação. O Estado angolano tem feito um esforço grande para recuperar os ativos que entende ser seus e terá de prová-lo em tribunal, quer recuperar esses ativos, muito bem, mas nós não nos devemos cingir a um caso. O caso do combate à corrupção
no que tange aos atos praticados, aos benefícios, ao favorecimento e outras práticas que possam ser tipificadas como crimes da parte da senhora Isabel dos Santos, não nos devem levar a esquecer que o combate, que a prática da corrupção abrange mais pessoas dentro do partido-Estado. E essas pessoas não estão a ser perseguidas, de facto, pela justiça. E uma das maneiras que o Estado angolano tem de recuperar os ativos seria por via de um funcionamento sério do sistema bancário, no topo do qual está o Banco Nacional, que para algumas questões tem poder de orientação. Há uma regra que também decorre de normas jurídicas em Angola, segundo a qual, a partir de certo montante depositado no banco, o banco deve acionar mecanismos de controle da legalidade, da licitude desses ativos das pessoas no banco. E parece-me que não viola nenhuma lei que, sob orientação do Banco Nacional de Angola, os bancos comerciais façam o seu trabalho de casa. Há vários clientes, aqueles clientes que têm elevadíssimas somas de dinheiro e que, ao mesmo tempo, são agentes públicos. Eu quero crer que o banco deverá ter essa informação. O procedimento correto, salvo melhor opinião, é o banco comercial informar as autoridades competentes desse facto. Vamos supor que o senhor Fernando Macedo fosse um agente público e tivesse depositado num banco comercial 20 ou 30 milhões de dólares ou 300 milhões de dólares. É pouco provável que o senhor Fernando Macedo, como agente público, tivesse condição de fazer tanta fortuna, de ter um ativo monetário tão significativo. E, sob comunicação do banco comercial, penso eu que esse facto seria motivo bastante para se iniciar um processo de averiguação da licitude, não é, desses ativos do senhor Fernando Macedo. Os ativos que agentes públicos terão em bancos angolanos, depósitos em numerário, mas também outro tipo de ativos, devem merecer, do meu ponto de vista, um combate e uma atenção particular por parte do Estado angolano. Eu não estou de acordo com o facto de nós desculparmos e, de certa maneira, fazermos vista grossa ao facto de muito provavelmente existirem ativos em numerário depositados nos bancos que podem e devem ser motivo de investigação, atentos aos direitos bancários, de sigilo e de outras regras a que os bancos estejam sujeitos. Mas, repito, sempre que alguém deposita ou vai depositando ou tem ativos em numerário depositados num banco, há o dever do banco comercial informar a determinado tipo de instituições financeiras e, muito provavelmente, também a própria Procuradoria-Geral da República de Angola. Eu diria que o combate à corrupção em Angola está a ser feito no contexto de um Estado autoritário, está a ser feito da maneira que o Partido-Estado quer e dentro do Partido-Estado da maneira que o Presidente da República entende ser a estratégia a seguir.
Eu disse em 2017 que não percebia como o combate à corrupção em Angola poderia ser feito, atendendo ao facto de o MPLA, e quando digo MPLA, a cúpula do MPLA, estar atolada na corrupção até dizer basta. E neste momento as evidências que nós temos estão-me a dar razão. Estão-me a dar razão por quê? Porque o combate à corrupção está a ser seletivo. Eu acreditarei no combate à corrupção quando o senhor presidente João Lourenço começar, de facto, a agir de maneira imparcial, de maneira séria e não deixando sinais equívocos do funcionamento das instituições. Se o Presidente da República protege alguém cujos indícios da prática de crimes genericamente designados por crimes de corrupção, quando o Presidente da República protege alguém como o Sr. Ideltudes e permite que o Sr. Ideltudes continue no exercício das suas funções, quando o Sr. Presidente da República promove a brigadeiro um magistrado judicial que já deveria ter sido se autodemitir e que já deveria ter visto um processo aberto na Procuradoria-Geral da República, porque as provas são irrefutáveis. Aliás, o Sr. Presidente da República, sob pressão da sociedade, chamou e falou com o ex-presidente do Tribunal Constitucional, que esteve envolvido também em vários processos e foi alvo de denúncias de práticas tipificadas como práticas de corrupção pelas leis angolanas. Por outro lado, para terminar, um sinal de veras indicativo da postura, da cultura e da vontade política do combate à corrupção em Angola tem a ver com o comportamento dos órgãos de comunicação social públicos. Os órgãos de comunicação social públicos, à luz da lei de imprensa, estão obrigados a promover também, não é, a boa governação e a gestão honesta da coisa pública e a fazer notícia e até também jornalismo de investigação. Todavia, o que se nota no comportamento dos órgãos de comunicação social é que aquelas pessoas suspeitas da prática de corrupção que são entendidas ou percebidas como adversárias ou inimigas do Sr. Presidente João Lourenço, têm um tratamento de tudo aquilo que acontece na sua vida enquanto empresários, o caso da senhora Isabel dos Santos, o caso do senhor Copelipa, do senhor Dino. Estas pessoas são apresentadas quando há alguma notícia fora ou dentro de Angola, sem problemas de maior. Mas, por exemplo, a televisão, a TVI de Portugal, fez uma peça com rigor, com provas documentais, e a televisão pública de Angola não falou do caso do senhor Edeltrudes Costa, tal como também não noticiou as denúncias e o pedido de investigação do presidente do Tribunal Supremo da República de Angola. Há pouco tempo, o Estado recuperou alguns ativos de edifícios e às vezes recupera ativos, mas não diz de quem são esses ativos. Por exemplo, nós sabemos que há uma forte probabilidade de vários administradores da Sonangol, de bancos públicos, também terem incorrido em práticas de corrupção. Há denúncias a pedido de investigação, essas investigações não são feitas. Para terminar, em relação ao último tópico que me foi pedido, que tem a ver com as implicações para Moçambique, eu diria que me parece que, em função da minha leitura, e porque eu também não conheço
tanto quanto os nossos amigos moçambicanos, a realidade moçambicana, se alguma coisa haverá de positivo neste processo angolano é de, primeiro, estar em marcha um processo de combate à corrupção. Na minha perspectiva, este processo de combate à corrupção não é ainda um processo ao qual se possa imputar seriedade, imparcialidade e universalidade no tratamento dos suspeitos da prática de corrupção. Todavia, o processo está em marcha. Existe, de facto, um elevado número de processos contra administradores municipais, contra governadores menos, alguns gestores de empresas públicas. Agora, será que Moçambique tem um processo de combate à corrupção mais avançado ou menos avançado do que Angola, quanto ao tiro de partida, digamos assim, quanto ao impulso de partida? Por outro lado, feita a minha caracterização do comportamento do Presidente da República, do Procurador-Geral da República, do Parlamento e dos tribunais em relação ao processo de combate à corrupção, qual é o papel, qual tem sido o comportamento das mesmas entidades em Moçambique. Parece-me que se haverá alguma lição a aprender, ou pelo menos, não diria a aprender, mas que deva merecer a atenção, o estudo, a reflexão dos nossos queridos irmãos moçambicanos, é no sentido de não termos dúvidas de que o combate à corrupção está a ser feito na lógica de um regime autoritário e que este regime autoritário está longe ainda de fazer e praticar um combate à corrupção sério, universal e imparcial. Para terminar, eu gostaria de dizer que não importa qualquer combate à corrupção. Um combate à corrupção tem que ser coevo da construção do Estado Democrático de Direito. Um processo de combate à corrupção sério tem que, de facto, marchar no sentido de se desenvolver, de se corrigir o que não é feito de maneira conforme com a Constituição e a lei, e ser uma oportunidade para se efetivar a construção de um Estado democrático de direito. E não toquei numa questão essencial que também tem a ver com a corrupção eleitoral. Há queixas, discute-se na sociedade, não sei se será ou não verdade, mas há essa suspeição que, por exemplo, em relação a um processo, que é o processo do Sr. General Higino Carneiro, que foi governador da província de Luanda, há um processo de investigação em relação ao uso de verbas do Estado, de meios públicos, e ao que parece, parte desse dinheiro terá sido usado também para financiar a campanha eleitoral do MPLA, ou estará ligado, suspeita-se de tentativa de suborno ou suborno de comissários eleitorais. O que é facto é que, na fase de instrução preparatória, que é a fase que compete à Procuradoria-Geral da República de Angola, os advogados reclamaram e, pelo menos, houve notícia deste facto. Eu ponho muito esta questão do ponto de vista hipotético, pode ser que eu me tenha enganado, mas lembro-me que parece que se levantou essa questão em sede da instrução preparatória, fase de investigação da competência da Procuradoria-Geral da República, e, ao que parece, a reclamação dos advogados não foi atendida. Em fase de instrução contraditória, voltaram a surgir informações segundo as quais os advogados terão insistido em que factos
atinentes ao suposto envolvimento do MPLA deveriam ser carreados no processo, ser objeto de investigação, e, segundo essas informações, esses factos não mereceram a devida atenção, o devido tratamento por parte quer dos magistrados do Ministério Público, por parte quer do magistrado ou magistrados que em sede da instrução contraditória tinham esse processo. A ser verdade, repito, eu coloco as coisas em termos hipotéticos, é gravíssimo. Mas nós sabemos que há uma velha prática de os governadores provinciais socorrerem-se do erário público para apoiarem o partido-Estado nos processos eleitorais. E seria bom que a Procuradoria-Geral da República, porque me parece que há alguns anos, salvo erro, o Partido Político UNITA terá apresentado queixa à Procuradoria-Geral da República sobre esses fatos. É tudo o que eu tenho em jeito de introdução de um debate a apresentar e a partilhar com quem nos está a ouvir aqui em Angola, em Moçambique ou noutra parte do mundo. Obrigado. Muito obrigado, caro Fernando Macedo, por esta brilhante apresentação sobre o caso angolano no que diz respeito ao combate à corrupção e à recuperação de ativos em Angola. Foi enfático a dizer que o processo está em andamento, num quadro de regime autoritário que define a velocidade, que define os objetivos, que define o tempo e que é marcadamente não imparcial. Enfocado, como se diz aqui em Moçambique, no peixe miúdo, não no peixe grande, não naqueles que ficaram com a parte de leão, aqueles que atrasaram o desenvolvimento. Dá o exemplo aqui dos administradores municipais como sendo o principal alvo, mas o peixe grande é aquele que continua a passear a sua classe, indica as fraquezas institucionais, nomeadamente da Assembleia da República, da Procuradoria-Geral da República, dos tribunais, do próprio Presidente da República. Destaca aqui a questão da não universalidade no tratamento, que enquanto no pouco peixe grande que se toca, enquanto uns são tocados, outros não o são, o papel que a Procuradoria está a desempenhar neste caso, que anda ao mesmo ritmo que agrada ao partido no poder, partido do Estado. Fernando Macedo, o que descreve aqui não é muito diferente do que se passa aqui em Moçambique. A única coisa que difere são os montantes. Enquanto no caso angolano falamos de vários bilhões de dólares do Estado angolano que estão nos bolsos de pessoas singulares somente porque exerceram cargos públicos. Aqui em Moçambique, pelo tamanho da economia, estamos a falar de poucos bilhões de dólares, mas suficientes para arruinar Moçambique, suficientes para empurrar a população para o empobrecimento, suficientes para condenar crianças a crescerem em situação de desnutrição crônica, enquanto os chefes, somente porque são chefes, vivem em situação de acumulação e consumo esterilizante
que trava o desenvolvimento dos nossos dois países irmãos. Isto é para tocar apenas em alguns aspectos, agradecer, mas temos aqui o Borges Nhamir, meu grande amigo e colega que trabalha no Centro de Integridade Pública, para fazer os comentários à sua apresentação. Borges Nhamir, está aí? Boa tarde, professor. Quero também dizer que fiquei muito feliz, mas não surpreendido com a apresentação do Dr. Fernando Macedo. Não surpreendido porque, bom, Angola e Moçambique são irmãos e, felizmente, são irmãos em tudo, né? E nas más práticas também. E tudo o que foi dito aqui poderia ser válido em Moçambique desde que substituíssemos MPLA por Frelimo e substituíssemos o presidente João Lourenço por presidente Nyusi. Talvez um pouco diferente aqui, porque o presidente Nyusi talvez não mande tanto aqui quanto o presidente João Lourenço manda em Angola, aparentemente. O presidente Nyusi está um pouco limitado dentro dos pares deles, dentro do partido, não por um mecanismo institucional de check and balances que seja do Estado, como, por exemplo, o poder judicial e o poder parlamentar. E, bom, a minha tarefa de comentar esta apresentação é difícil, porque pode diluir um pouco a belíssima apresentação que foi feita. E eu vou fazer um pouco de paralelismo da situação moçambicana e talvez pedir pela vossa experiência em Angola o que é que nós podemos fazer aqui. Essa eu penso que é a principal lição que os moçambicanos querem ter. O que é que podemos aprender da Angola? Nós, da sociedade civil, nós cidadãos, nós ativistas, que não concordamos e não estamos satisfeitos com a forma como o país está a ser gerido. E, efetivamente, Moçambique também é governado por um partido-Estado, que não é MPLA, mas é a Frelimo. É a Frelimo que toma todas as decisões da governação, inclusive quem é que pode ser nomeado ministro, quem é que pode ser nomeado juiz, quem é que pode ser nomeado, pode ser eleito deputado. Infelizmente, não só da Frelimo, mas também da oposição. Por exemplo, a Frelimo influencia e consegue influenciar a eleição dos candidatos da oposição a deputados da Assembleia da República, a presidente do Conselho Municipal, por exemplo, até consegue influenciar a eleição dos candidatos da oposição à presidência da República. Só alguns exemplos. A Frelimo está muito satisfeita agora que o presidente da Renamo seja o Suf Momad, e anda um pouco em festas, porque o Suf Momad é um presidente ideal, por ser muito fraco, para dirigir a oposição. Mas também nas eleições de 2013, a Frelimo conseguiu evitar que um jovem chamado Venâncio Monjane, que concorria a presidente do município de Maputo pela Renamo, fosse ele o candidato, porque tinha um grande potencial de ganhar a presidência do município da capital do país. E conseguiu colocar lá um senhor desconhecido, pelo menos na arena política, chamado General Hermínio, e que perdeu. Mas a Frelimo também consegue influenciar quais são, por exemplo, os representantes da Renamo que serão eleitos membros da Comissão Nacional de Eleições. Então, o poder desse partido do Estado é muito grande aqui, que extravasa a dimensão das instituições do Estado só, a dimensão intrapartidária influencia também os outros partidos da oposição. Um pouco sobre a recuperação de ativos. Na verdade, em crimes de corrupção, que são crimes de natureza econômica, porque envolvem recursos,
o mais importante, mais do que ter as pessoas na cadeia, é garantir que os recursos que foram retirados do Estado voltem para o Estado, não beneficiem aos corruptos. Eu costumo dizer que, por exemplo, nós temos agora o caso do filho do presidente da República, do antigo presidente da República, Armando Guebuza, que está detido desde há 2 anos aproximadamente, acusado de ter desviado de ter recebido 33 milhões de dólares das dívidas ocultas de Moçambique. Está na cadeia. Mas não há garantias de que esses 33 milhões de dólares que ele recebeu irão voltar ao erário público. Eu costumo dizer em conversas que qualquer cidadão médio estaria feliz em ficar na cadeia durante 2, 4 anos e depois sair e usar os seus 33 milhões de dólares, porque um cidadão médio moçambicano não consegue produzir esse valor nem em 10 anos. E o que acontece aqui em Moçambique é que efetivamente não há sinais da recuperação de ativos. E muito porque a Procuradoria-Geral da República faz esse trabalho ao ritmo do interesse do governo, não ao ritmo do interesse do Estado moçambicano. E exemplo claro disso, um pouco na inspiração daquilo que o Dr. Fernando Macedo estava a contar. Nós tivemos aqui em Moçambique um senhor chamado Celso Correia, que é ministro, já é um super-ministro, já foi ministro do Ambiente e Terra, agora passou para ministro da Agricultura e Terra, e que, conversando com a antiga secretária do presidente Guebuza, disse: bom, se vocês quiserem, nós fazemos um acordo e ninguém vai à cadeia por causa das dívidas ocultas. E que eu também, Celso Correia, já recebi cerca de 30 milhões de dólares em comissões e não fui à cadeia, não aconteceu nada. Então, se vocês quiserem também, vocês da ala do presidente Guebuza, que é o antigo presidente da República, se vocês quiserem, nós entramos em um acordo e vocês não vão à cadeia. É só garantir que o relacionamento entre o antigo presidente Guebuza e o atual presidente Nyusi esteja normalizado. Isso foi gravado nessa conversa áudio, aparentemente foi gravado pela pessoa que estava na conversa, a senhora Inês Moiana, antiga secretária do presidente Guebuza, e foi publicado em jornais, e não aconteceu absolutamente nada com este senhor chamado Celso Correia, nem uma investigação. Talvez escudando-se formalidade de que qualquer gravação ilícita não pode servir como prova. Mas os factos estão lá, nem um inquérito foi aberto. E essa senhora Inês Moiane, que não cooperou com o Celso Correia, acabou detida. Ficou na cadeia aproximadamente 2 anos, foi solta há alguns meses. Mas há muitos outros casos que, aos olhos do cidadão, são provas evidentes de envolvimento de grandes figuras do Estado na corrupção, que simplesmente não são tratadas. De juízes. O doutor Fernando Macedo falava do juiz, do venerado juiz do Tribunal Constitucional. Tivemos um também aqui em Moçambique, o juiz do Conselho Constitucional, que é um tribunal constitucional, simplesmente a diferença de terminologia, mas materialmente é um tribunal constitucional. Chama-se Luiz Mongiani. Foi envolvido no escândalo de corrupção no Conselho Constitucional, desviando elevadas somas de dinheiro, simplesmente foi transferido do Tribunal, do Conselho Constitucional, agora é juiz conselheiro do Tribunal Supremo. E não há nada de responsabilização. E é o que se diz, ele é que anda a julgar recursos do processo das dívidas ocultas. E tudo isso para consubstanciar que, efetivamente, o combate à corrupção, tal como em Angola, em Moçambique também acontece ao ritmo dos interesses do partido, do Estado, que aqui não se chama MPLA, chama-se Frelimo. E é interessante também notar que o presidente da República de Moçambique, ele próprio, é acusado de ter recebido dinheiro das dívidas ocultas. E não é uma acusação feita na rua, é uma acusação feita em tribunal.
E todas as acusações feitas em sede de tribunal têm uma validade superior em relação a simples acusações que possam aparecer no jornal. Portanto, um cidadão libanês, cabecilha das dívidas ocultas de Moçambique, sendo julgado nos Estados Unidos da América, disse, está escrito atas do julgamento, transcrição de julgamento, e eu paguei $1 milhão ao presidente Nyusi para a sua campanha eleitoral, e não aconteceu nada. Financiamento ilícito eleitoral, também o mesmo cidadão disse em julgamento nos Estados Unidos que pagou $10 milhões ao Partido Frelimo, e que esse pagamento até foi comprovado com bordereau de transferência, o dinheiro mandado para o Banco Internacional de Moçambique, com bordereau de transferência publicado, está público. E até hoje o Partido Frelimo nunca foi chamado, as pessoas responsáveis pelas finanças do Partido Frelimo nunca foram chamadas pelo Ministério Público para explicar em que condições esse financiamento veio. Mas não só, temos a antiga diretora nacional do Tesouro, chamada Exaltina Lucas, que depois foi promovida a vice-ministra das Finanças, depois ainda foi promovida a assessora do primeiro-ministro, e foi exonerada sob grande protesto da sociedade civil, especificamente do Fundo, do Fórum de Monitoria Orçamental, que organiza este debate. E essa senhora está livre, não está na cadeia, mas todas essas só são parte do mesmo processo de dívidas ocultas. Nesses termos, não há legitimidade do Ministério Público acusar determinadas pessoas aliadas ao presidente Kibuza e não acusar outras pessoas, incluindo o Partido Frelimo, aliados ao presidente Nyusi. Daí, para consubstanciar que, tal como em Angola e Moçambique, o combate à corrupção é feito ao critério do partido, dos interesses do partido-Estado. Igualmente, os filhos do presidente Nyusi compraram apartamentos, casas, vivendas num dos mais luxuosos bairros de Cape Town, na África do Sul. Informação publicada pela sociedade civil e pela imprensa moçambicana, esses jovens não trabalham, nunca trabalharam em nenhum lugar, ficaram empresários depois de que o seu pai foi eleito presidente da República. Não houve nenhum processo judicial ou de investigação, pelo menos pelo Ministério Público, para apurar onde é que esses jovens que nunca trabalharam, nem sabemos onde é que eles estudaram, porque aqui em Moçambique a primeira coisa que te pedem quando você quer trabalhar é 5 anos de experiência depois de uma formação superior. Esses jovens nunca trabalharam e compraram vivendas em Cape Town, que é uma capital não só africana, mas mundial, e não há investigação. Portanto, é a mesma situação, mudando os nomes, mudando os atores, atravessando o sul do continente africano, o deserto de Kalahari, aí um pouco seguindo aquele mapa cor-de-rosa que um dia os portugueses sonharam em criar para juntar Angola e Moçambique. É a mesma coisa. Infelizmente, mesma coisa que não é bonita aqui, é a mesma herança. E, a começar, o doutor Fernando Macedo dizia que, bom, nós estamos num regime autoritário. Nós também estamos. E este é o segundo ano em que a avaliação da The Economist diz que Moçambique é um regime autoritário. Eu não sei qual é a situação em Angola, se existirá alguma avaliação ou não. Então, também somos gêmeos, Siemens, governados por partidos libertadores, que são partidos de Estados, e muitos cidadãos moçambicanos, não sei, em Angola, hoje teriam dificuldades em dizer que a Frelimo é um partido libertador, e não um partido opressor. E, bom, mas as minhas questões, doutor Macedo, como é que vocês estão a travar esta situação em Angola? Nós temos estado a ver um protesto cada vez um pouco maior em Angola. Dos 17 mais 2, eu penso que é assim como ficaram famosos, de muitos ativistas ser detidos. E quando os ativistas são detidos pelo Estado, significa que é porque eles estão a trabalhar, estão a se manifestar. Por exemplo, em Moçambique não há manifestação pública.
desde 2013, porque o governo não deixa que alguém se manifeste, exceto se a manifestação for para saudar a sábia liderança do presidente Nyusi, ou coisa similar. Como é que vocês estão a se virar que nós podemos aprender também com vocês, cidadãos angolanos, para tentarmos sobreviver neste regime opressor aqui em Moçambique? Como é que vocês resistem, por exemplo, a essa falsa transição de poder dentro do MPLA, que na verdade se demonstra que não houve nenhum regime change. O regime é o mesmo. Mudaram-se simplesmente as pessoas e continuam a se proteger entre si, como bem disse, que a senhora Isabel dos Santos, filha do antigo presidente, gozou de proteção do Ministério Público, mesmo quando o presidente é outro. Como é que vocês se adaptam nessa realidade? E, acima de tudo, porque parece que o futuro de Moçambique, se não for a guerra de Cabo Delgado, vai ser um futuro de riqueza, riqueza entre aspas, recursos que vão beneficiar as elites, significando que as elites políticas vão ter muito mais dinheiro do que tem agora. E com muito mais dinheiro, Angola já está, as elites angolanas já estão. Como sobreviver nesse contexto de um regime opressor e ainda com muito dinheiro? Não diria rico, mas com muito dinheiro, como é o caso do regime angolano. Em Moçambique ainda não existe esse muito dinheiro, mas se a exploração de gás em Cabo Delgado avançar dentro de 5 e talvez de uma forma mais conservadora, 10 anos, Moçambique, os políticos moçambicanos também estarão a nadar em bilhões de dólares de gás. Como é que vocês sobrevivem nesse contexto? É que com mais dinheiro significa mais capacidade para comprar tecnologia para espionar os cidadãos, com mais dinheiro significa mais capacidade para comprar lealidade, com mais dinheiro significa mais capacidade para dispensar, por exemplo, a ajuda internacional, e sem ajuda internacional ocidental, que tem o condão de exigir o respeito dos direitos humanos, significa mais opressão para o cidadão. Como é que vocês estão a sobreviver a essa situação e o que é que nós podemos aprender de vocês? Pelo menos para sobreviver, dito que o tipo de regime que nos está a governar aqui também é igual àquele que está em Angola. Ora bem, eu penso que Angola tem tido uma sociedade civil atuante. Todavia, se o meu querido amigo prestar atenção às consequências do exercício da liberdade de reunião e de manifestação em Angola, há de ver que a conquista dessa liberdade tem custado um preço muito alto aos ativistas angolanos. Nós já temos mártires pela democracia em Angola. Há, efetivamente, pessoas, ativistas, que foram mortos em Angola. Há o caso dos senhores salvo erro, Caçula e Camolinde, o senhor, recentemente, um jovem, Matos, Inocêncio Matos, e os jovens que se autodenominaram revolucionários, muitos deles têm marcas no corpo da repressão em Angola. Isto para dizer que o preço tem sido alto. Eu, salvo melhor opinião, penso que o regime é que nos deixa fazer manifestações. Quando o regime não quer, de facto, que nós exerçamos a liberdade de reunião e de manifestação, nós podemos até ir ao local público previamente anunciado para o exercício da nossa liberdade de reunião e de manifestação, mas pura e simplesmente o regime impede que nós exerçamos esse direito. Infelizmente, não é preciso muito esforço verbal para
demonstrar aquilo que está demonstrado com factos. Este regime é um regime autoritário. É-me difícil dizer que a experiência em Angola é tão importante ao ponto de servir de exemplo para Moçambique. Cada povo tem a sua própria dinâmica, tem os seus ativistas. Não me parece que, por exemplo, devamos pensar que os angolanos serão mais corajosos ou mais combativos. Os moçambicanos têm feito a sua resistência, têm participado da maneira que acham mais estratégica. O que é facto é que aqui em Angola eu penso que os indivíduos, os grupos e as organizações da sociedade civil que são efetivamente autónomas e independentes do Estado ou do partido-Estado devem agora caminhar para uma segunda fase da intervenção pública, sempre pacífica, mas é preciso trabalhar consensualmente para que as poucas organizações, os poucos indivíduos, os poucos grupos que se mantêm ativos e atuantes e a demandar do poder político instituído, um poder político autoritário, respeito pelas liberdades, estes grupos devem, do meu ponto de vista, repetindo, passar a uma segunda fase, que é a fase de estruturar coligações fortes e atuantes. Essa coligação dessas forças passa por, provavelmente, inventariar as demandas, as exigências comuns e organizarmos ao ponto de sermos mais efetivos do ponto de vista coletivo. Eu não sou capaz de aconselhar e de dizer o que é que Moçambique, os ativistas moçambicanos devem ou não devem fazer, mas se para alguma coisa servirá a experiência angolana, servirá essencialmente para refletirmos no sentido de sabermos se a sociedade civil angolana tem sido tão efetiva na luta por que se bate. O que é facto é que, do meu ponto de vista, nós gritamos pacificamente, não obstante sermos apodados de confusionistas, instabilizadores, instigadores da violência, inimigos da paz e outros adjetivos ou substantivos que o regime usa contra aqueles que entendem que este país deve mudar. Todavia, aquilo que me parece de veras importante é que prestemos atenção a um facto. Indivíduos e grupos da sociedade civil intervêm, todavia, o nosso esforço acaba por não ser eficaz por causa da corrupção eleitoral e por causa daquilo a que nós sabemos que acontece desde 1992 em Angola, que são eleições que não são transparentes, que são eleições com violação de procedimentos estabelecidos na lei eleitoral, eleições fraudulentas, dito de maneira mais simples ou popular, batota eleitoral. O regime não gosta de ouvir este tipo de caracterização das eleições em Angola, mas as provas existem, porque existem relatórios. Há, efetivamente, eleições fraudulentas em Angola. Desde logo, e bastaria que nos quedássemos pelos
desrespeito sistemático dos procedimentos eleitorais. Os procedimentos eleitorais são desrespeitados de maneira sistemática. E se há alguma lição a aprender com Angola, se há algum facto que me parece relevante que os moçambicanos devem ter em conta, é que, não obstante o esforço e o martírio de angolanos pela liberdade, pela construção do Estado de Direito, contra a corrupção, o nosso esforço esbarra-se sempre porque aqueles que são poder político, chegadas às eleições, organizam eleições fraudulentas e depois socorrem-se do princípio da não ingerência dos países que são parceiros de Angola no quadro da comunidade internacional. O exército entra de prevenção e faz questão de afirmar que está em prontidão combativa 1 mês, 2 meses antes das eleições. A polícia é uma polícia autoritária e endoctrinada para servir o partido-Estado e também desempenha esse papel de dizer: nós estamos aqui e quem se tentar manifestar contra as eleições fraudulentas vai apanhar. Há dirigentes angolanos que disseram isso mesmo há alguns anos. Salvo erro, terá sido em 2011. Atribui-se ao senhor Dino Matrossa, em 2011, quando os Revus anunciaram que iam organizar a sua primeira manifestação. Este senhor, o senhor Dino Matrossa, veio a público e fez essas declarações que quem se manifestasse iria apanhar. Por outro lado, o senhor Bento também usou a expressão segundo a qual aqueles que se manifestassem seriam neutralizados. Em conclusão, meu querido amigo, eu diria que a grande lição a ter em conta é que se nós, angolanos e moçambicanos, não nos batermos pacificamente para pormos fim às eleições fraudulentas que ocorrem nos nossos países, por mais que nos esforcemos, por mais atos de heroicidade e martírio que existam, não vamos obter grande transformação das nossas sociedades. Nhamir, que hoje está em grande forma, e noto aqui os pontos que o Borges coloca, o destaque aqui para o fato de que em Moçambique, se é que há combate à corrupção, esse combate vai ao ritmo do partido no poder. Porque o partido no poder incentiva e se beneficia da corrupção. O Borges destaca aqui os 10 milhões de dólares que o Partido Frelimo recebeu justamente do maior escândalo que empurrou o país para a situação de pobreza, empurrou mulheres e crianças e a população moçambicana para a situação de pobreza. E a nossa Procuradora-Geral da República assiste impávida e serena, se calhar porque melhoraram a frota rodoviária de viaturas, por isso está confortável com a situação. O que o Borges diz-nos aqui é que, na realidade, é só mudar MPLA por Frelimo, João Lourenço por News, que a situação é a mesma. A situação é a mesma. No que toca aos objetivos da sessão do hoje, era exatamente compreender do processo angolano de combate à corrupção no geral, mas muito em particular, este de recuperação de ativos. Sim, de recuperação de ativos. Porque nós queremos que a nossa Procuradoria e o nosso sistema judicial vá buscar o dinheiro que está nas mãos daqueles que defraudaram o país. Sim, queremos.
e nesse sentido, estamos interessados em aprender dos nossos irmãos do Atlântico para melhor nos organizarmos como sociedade civil, para irmos à luta pacificamente, claro, para que a recuperação dos ativos da corrupção e, em particular, das dívidas ocultas não caiam na letra morta. Hoje tivemos o professor Fernando Macedo, ele que é docente de Ciência Política e Direito Constitucional em Luanda, em Angola. Tivemos comentários do Borges Nhamire, que é investigador do Centro de Integridade Pública, a quem dou 1 minuto e meio para as considerações finais. Borges Nhamire. Obrigado, professor. Nas minhas considerações finais, na verdade, não há muito o que se diga, senão voltar a comentar do professor Macedo que a corrupção eleitoral em Moçambique também é alta e talvez semelhante ou pior do que Angola. Aqui em Moçambique chegou-se a um nível de falta de vergonha, de tal modo que durante as eleições agentes da polícia, de unidades especiais da polícia, entram nas urnas, entram nas assembleias de voto, carregam as urnas e fogem para um lugar desconhecido e entregam as urnas no dia seguinte, com votos completamente diferentes daqueles que foram encontrados nas urnas que ficaram na assembleia de voto. E essas eleições são declaradas válidas e os nossos amigos da SADC, da União Africana e também da União Europeia, que vêm observar as eleições, dizem que, bom, houve irregularidades, mas as irregularidades não foram suficientes para influenciar o resultado. Aqui em Moçambique, nas eleições, tal como em Angola, também a polícia anuncia com antecedência de um ano, não, nós estamos em prontidão combativa, não sei para combater a quem? Para combater os seus cidadãos que serão vítimas de fraude eleitoral. E um ponto que, não tendo muito a ver com esse debate, eu gostava de destacar, é que Moçambique foi se reestruturando a sua força de defesa e segurança para oprimir os seus cidadãos, sem considerar outro tipo de ameaças existentes. Agora, o presidente e todas as pessoas ligadas ao poder dizem que as Forças Armadas de Moçambique foram esquecidas por culpa da sociedade civil que andava a dizer que há muito investimento para a defesa. Mas, na verdade, as Forças Armadas foram esquecidas porque foi potenciada a polícia, que a polícia política é ideal para combater os cidadãos, os partidos da oposição. Se potenciou a polícia, esqueceu-se as Forças Armadas. E precisamente porque a polícia tinha essa tarefa de assassinar cidadãos que se opunham ao poder. A lista é enorme aqui em Moçambique e podemos mencionar alguns nomes, principalmente em homenagem a essas pessoas que foram mortas, a começar pelo Anastácio Matavelli, que foi assassinado 7 dias antes das eleições na província de Gaza, e as pessoas que o assassinaram são agentes da Unidade de Intervenção Rápida, a Polícia Política de Moçambique, e que foram julgados e condenados, mas pela experiência de Moçambique não há provas nem evidências hoje de que essas pessoas estejam na cadeia, porque um pouco antes do julgamento foram promovidos todos para patentes superiores. Mas também temos casos em Moçambique de muitos agentes da polícia que, tendo assassinado os cidadãos, foram julgados e condenados e foram soltos, agora estão a combater do lado das forças do governo. Mas a lista é enorme, temos o professor Gilles Stack e muitas outras pessoas, incluindo Ercino de Salema, Siba Macuacua, Carlos Cardoso e muito mais foram assassinados e que, no entendimento do público, essas pessoas foram assassinadas por esquadrões da morte. É a primeira vez que os esquadrões da morte foram encontrados porque sofreram um acidente de aviação, descobriu-se que são da polícia.
Então, há uma lógica para afirmar que esses esquadrões da morte que andam a assassinar são da polícia. Na única vez que, depois de assassinar um cidadão, às 11 horas da manhã, foram encontrados porque cometeram um acidente de viação, são da polícia da elite, que é uma polícia política, para dizer que também já os moçambicanos estão a ser assassinados pelo seu ativismo. E talvez hoje Moçambique esteja a descobrir que perdeu tempo a combater os cidadãos, não se preparou para combater inimigos muito mais ferozes, como os insurgentes, com claro apoio externo, que estão hoje a pôr em causa a mina de ouro do futuro do governo, do futuro da Frelimo, que é a exploração de gás de Cabo Delgado. Portanto, muito obrigado, professora Nuvunga, muito obrigado, professor Macedo. Esses são os meus últimos comentários. Adriano, posso... Muito obrigado. Fernando Macedo, meu caro amigo, tem 3 minutos. Ora bem, eu gostaria... Estou a enquadrar na corrupção uma série de crimes que têm a ver com a desonestidade, porque o crime de corrupção é um crime específico. Há o crime de peculato, há o crime de branqueamento de capitais e outros mais, mas mesmo a Convenção das Nações Unidas e a Convenção da União Africana sobre a Prevenção e Combate à Corrupção também designam, no fundo, todos esses crimes de desonestidade dos agentes públicos, mas também se estende alguns conceitos, alguns crimes, como o crime de corrupção, de peculato, ao setor privado. Era para fazer este pequeno enquadramento, segundo o qual eu designo por corrupção uma série de crimes. Eu penso que eu fui claro, falei do contexto político e institucional do combate à corrupção, e nesse contexto há um comportamento de vários poderes públicos, de várias entidades públicas, que denotam, de facto, uma lógica contrária ao combate à corrupção num Estado democrático de direito. Eu penso que quer Moçambique, quer Angola têm muito a aprender, não é? Com as experiências do outro. Angola tem a aprender com Moçambique, Moçambique tem a aprender com Angola, e eu penso que já é a altura de nós também fazermos mais trabalho, mais coligação, de discutirmos mais os nossos problemas. Se bem me apercebi pela caracterização que o Borges fez do Adriano, há muitas semelhanças no comportamento dos poderes públicos angolano e moçambicano. Para terminar, o amigo Borges tinha feito uma pergunta sobre a caracterização do regime angolano. Angola não é, de facto, um Estado democrático de direito. Angola não é uma democracia. Angola é um regime híbrido com elementos formais de democracia. As liberdades são toleradas, são permitidas. Há uma espécie de autorização, porque quando o regime não quer, o regime mata, o regime coopta, o regime corrompe e o regime agride as pessoas. Obrigado pela oportunidade que me deram, e eu espero que a sociedade civil moçambicana e angolana possam continuar a agir e a interagir de forma concertada, discutindo os assuntos e também encetando, provavelmente, campanhas em conjunto em Angola e em Moçambique, porque há práticas autoritárias e a corrupção é uma delas que se verificam nos nossos dois países, e nós teremos seguramente mais força, mais ampliação da nossa voz se estivermos unidos. Muito obrigado, Fernando Macedo. É isso. Quanto mais estivermos unidos como sociedades civis moçambicana e angolana, teremos melhores êxitos. Porque ao nível das elites, o MPLA e a Frelimo estão assim, estão juntos. MPLA e a Frelimo estão assim, estão juntos. Partilham táticas,
partilham táticas para manutenção fraudulenta no poder, táticas de violência, táticas de corrupção, pequena e grande, táticas de subverter o Estado de Direito Democrático. Então, cabe-nos a nós, como sociedades civis, como sociedades, estarmos juntos e continuarmos esta luta, claro, pacificamente, para que possamos ver o desenvolvimento a cair no prato da população e a beneficiar um crescimento saudável das nossas crianças. Agradecemos a todos. Nós, como Fórum de Monitoria do Orçamento, vamos continuar com este ciclo de debates que estamos a fazer, um pouco pelo todo o mundo, nesta questão da recuperação de ativos provenientes da corrupção, com uma contribuição maior para a responsabilização das dívidas ocultas e combate à corrupção em Moçambique e no nosso continente. Muito obrigado, estamos juntos, até a próxima semana.